Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 105 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 10, rumo ao ceticismo. Começava para Agostinho um momento psicológico extremamente delicado e perigoso. Tudo estava recolocado em questão. Tudo estava de novo vacilante. Um retorno à Igreja Católica sequer lhe passava pela mente. Havia dissipado a embriaguez maniqueia, mas não aquela anticatólica. Abre aspas, não esperava encontrar na tua igreja, da qual esses, os seguidores de Mani, me haviam distanciado, a verdade. Fecha aspas. Antes, desesperava-se absolutamente de encontrá-la, porque ainda estava convencido de que, abre aspas, nenhum argumento pudesse opor-se aos ataques dos maniqueus, fecha aspas. Estranha convicção. Mas serve ao menos como atenuante para o fato de nunca, em 9 anos, ter se preocupado em perguntar-se se por acaso a Igreja Católica tivesse algo para responder às objeções maniqueias. 2 vias tinham, portanto, o acesso impedido: a do maniqueísmo e a do catolicismo. Haveria uma terceira, mas estaria impedida também essa, porque privada do nome de Cristo. Não restava senão uma última via, a pior de todas: a da renúncia e da desconfiança. Agostinho entrou por esta. A via não iluminada pelo nome de Cristo era da pura filosofia. Tinha lido já tudo quanto a literatura latina podia oferecer em matéria de erudição e de noções filosóficas. Mas em nenhum dos filósofos tinha encontrado a solução de seu problema interior. Eis suas palavras, abre aspas, no meio flutuante de tudo, segundo o costume dos acadêmicos, como se crê comumente, e no flutuar entre todas as doutrinas, resolvi abandonar verdadeiramente os maniqueus. Julguei oportuno que naquela fase de incerteza não deveria permanecer numa seita que já punha abaixo de outros filósofos, embora ainda me recusasse absolutamente a confiar a eles a cura da debilidade de minha alma, porque ignoravam o nome de Cristo. Fecha aspas. Então, o nome de Cristo foi sempre um argumento do qual Santo Agostinho nunca desistiu, né? Do qual ele nunca desistiu. Se não houvesse o nome de Cristo, não seria verdadeiro, né? A quais filósofos se referia em particular, não é fácil dizer. Certamente não aos epicuristas, que detestava. Só uma vez, em um momento de desconforto, referiu-se a eles, mas para dizer
que teria preferido Epicuro aos outros, se este não se tivesse recusado a crer, abre aspas, na sobrevivência da alma e no prolongar-se de nossas ações para além da tumba. Fecha aspas. A mesma dificuldade valia para os estoicos. Talvez sua moral, toda direcionada à exaltação da virtude, ao domínio das paixões, à suportação forte e serena dos golpes da fortuna, abstine et sustine, abstente e suporta, à defesa da liberdade individual, à interioridade, à fraternidade universal, pudesse não desgostá-lo, mas havia sua doutrina sobre Deus e sobre a alma que não poderia aceitar. Abre aspas, Zenão se comprazia de uma de suas teses sobre o mundo, e em particular sobre a alma, em defesa da qual vigia a verdadeira filosofia. Afirmava que essa é mortal e que não existe senão este mundo sensível e que nesse não se realiza atividade alguma a não ser mediante o corpo. Pensava até mesmo que também Deus fosse fogo. Fecha aspas. Dessa concepção estoica de um Deus que penetra o universo, informa desde o interior a matéria e pervade todo ser vivente, Agostinho se aproximou quando, superado o antropomorfismo, tentava libertar-se, mas em vão, do materialismo. Foi então que imaginou Deus, abre aspas, como um vasto ente que por toda parte penetra, por espaços infinitos, o interior da massa do universo e além dessa se difunde em toda direção através de espaços incomensuravelmente sem limites. Fecha aspas. Essas são todas as palavras de Agostinho, né? Então, esse é o panteísmo, né? Clássico, né? Que é uma espécie de materialismo, né? Creio que, acenando aos filósofos que considerava superiores aos maniqueus, se referisse aos grandes da antiguidade, a Pitágoras, que, abre aspas, foi convencido por certo Ferecide siríaco a crer na imortalidade da alma, fecha aspas, a Platão e Aristóteles, que terá presentes em seu tratado sobre a imortalidade da alma. Falando da filosofia de seu tempo, dirá no Contra Acadêmicos, palavras de Santo Agostinho, então, nessa obra dele. Hoje não vemos mais filósofos, com exceção dos cínicos, peripatéticos e platônicos. Os cínicos são assim chamados porque amam certa liberdade e licenciosidade de vida. Porquanto, por sua vez, toca a concepção intelectualista e espiritualista da alma, não faltam homens muito perspicazes e diligentes, os quais ensinaram que Aristóteles e Platão, na exposição de sua doutrina, eram tão concordes que só aos ignorantes e menos perspicazes poderiam parecer discordes. Portanto, através de muitos séculos e muitas controvérsias, foi, a meu ver, configurado um comum ensinamento da verdadeira filosofia. Fecha aspas, para Santo Agostinho. Quando ele escrevia essas palavras, podia incluir entre os homens muito perspicazes e diligentes, expressão do próprio Agostinho, né? Plotino e Porfírio, cujas obras havia lido no segundo ano de permanência em Milão. Mas sabia desde os 19 anos, através do Hortêncios, que os mais antigos filósofos, e entre esses os maiores, tinham ensinado que o homem tem uma alma eterna e divina. Não há dúvida, por isso, de que nesses pensa quando escreve a passagem das Confissões, recordada pouco acima, sobre os filósofos, né? Mas, não obstante a admiração por esses filósofos, não quis confiar-se a eles.
Sabemos já a razão disso. Não lhe falavam de Cristo. Nasceu-lhe então a ideia, solução desesperada ante um problema irresolúvel, de que fossem mais sábios do que outros aqueles filósofos que colocavam a sabedoria na busca da verdade sem esperança de encontrá-la. Esse estado de ânimo, novo nele, não foi nem superficial nem passageiro. Abre aspas. Quando, repelidos de meu dorso, os maniqueus, logrei evadir, sobretudo depois de atravessado esse mar, os acadêmicos assumiram, por bom tempo, o timão da minha nave entre grandes ondas, em luta com todos os ventos. Fecha aspas. Essa passagem da Beata Vita, né? Assim, diz Agostinho, em A Vida Feliz, que é o primeiro documento autobiográfico, 13 a 15 de novembro de 386. As confissões confirmam. De fato, elas nos informam que a tentação cética nasceu em Roma e logo se fortificou. Abre aspas. Nasceu-me também a ideia de que os mais cautos de todos os filósofos fossem os assim chamados acadêmicos, enquanto tinham afirmado que é preciso duvidar de tudo e tinham sentenciado que para o homem a verdade é totalmente desconhecível. Fecha aspas. Aqui é um agnosticismo, né, radical. Tal então acreditava que fosse a autêntica doutrina dos acadêmicos. Aqui uma outra passagem de Contra os Acadêmicos. Abre aspas para Santo Agostinho. Ensinaram, portanto, que o homem não pode alcançar a ciência daquelas coisas que pertencem à filosofia e que, todavia, pode ser filósofo. Todo o trabalho do filósofo consistiria, portanto, na busca da verdade. Consequência disso é que o filósofo não deve dar assentimento a nenhum enunciado e que não pode não errar, o que ao filósofo não é lícito, se dá assentimento a enunciados não certos. E não só afirmam que não se dá certeza, como o confirmam também com numerosos argumentos. Penso que tenham aceitado a tese de que não se pode exprimir o que é verdadeiro, seguindo a célebre definição de verdadeiro dada pelo estoico Zenão. O mais breve e claramente pode-se dizer que o que é verdadeiro é reconhecido por caracteres que não pode ter aquilo que é falso. E os acadêmicos se empenharam com ardor em demonstrar que tais caracteres não podem ser reconhecidos. E por isso, em defesa de suas teses, foram alegadas os dissensos dos filósofos, os erros dos sentidos, o sonho e a loucura, os paralogismos e os sorites. Tinham aprendido do próprio Zenão que não há estultícia maior que afirmar opinativamente. Com grande astúcia, então, alinhavaram a teoria segundo a qual, se nada pode ser considerado com certeza e que o opinar é coisa de estultos, o filósofo não deve nunca afirmar qualquer coisa. Fecha aspas para Santo Agostinho. Que é uma loucura essa descrição de Santo Agostinho aqui, né? Então, o filósofo é aquele que fica calado, né? Embora busque a verdade, não pode afirmar nada, porque é apenas uma opinião, e opinião só dá idiotas, né? Por outro lado,
os caracteres da verdade não podem ser nunca reconhecidos em nenhum juízo que o homem possa construir, né? Então, chegou-se à situação em que o filósofo é um buscador da verdade, que ele sabe que nunca será encontrado, não é? Será encontrado. Por outro lado, ele não pode opinar sobre nada, sob risco de erro, e, portanto, o filósofo é aquele que busca a verdade, que não existe, e que não pode falar, então ele deve ficar calado, né? Basicamente a teoria dos acadêmicos, né? Mas a estima que tinha começado a nutrir por aqueles filósofos o impedia de crer que tal fosse, na realidade, seu ensinamento. Os argumentos contra o ceticismo eram muitos e muito fortes. O contra acadêmicos os expõe amplamente, para que nobres ingênuos não se dessem conta disso. Concluiu, por isso, que seu suposto ceticismo não era só um método, o método esotérico, né? Por ocultar o espiritualismo platônico e defendê-los dos ataques do materialismo estoico e epicurista. Esotérico porque é secreto, né? Mas naquele tempo ele compartilhava a opinião comum. Via por isso, naqueles filósofos, os intérpretes de seu estado de ânimo. Tendo partido de Roma para Milão, a tentação do estoicismo continuou. Em Milão, foi escutar Ambrósio, mas só para julgar sua eloquência, se correspondia ou não à fama. Não tinha nenhum interesse pela doutrina exposta. Tinha, abre aspas, já perdido a esperança de que ao homem se abrisse um caminho para alcançar a Deus. Fecha aspas. Depois de alguns meses, provavelmente em junho de 385, chegou a Milão sua mãe. Abre aspas, encontrou-me, escreve Agostinho, em grave perigo. Eu não tinha mais esperanças de descobrir a verdade. Fecha aspas. Então ele nessa fase, Santo Agostinho tinha aderido, né, ao estoicismo, que é uma espécie de quer dizer, ele nessa época era uma espécie de estoico panteísta, né? Cuja concepção de Deus, que era material, como a gente sabe, né, nessa época. Ele expandiu para que Deus fosse confundido com o próprio universo criado, né? E esse ceticismo estoico dos acadêmicos é mais ou menos o ceticismo que Descartes usou na dúvida metódica dele, né? Então foi reeditado por Descartes. Quando Ambrósio, que tinha notado a piedade de Mônica, encontrando Agostinho, tecia-lhe por isso um elogio e se congratulava com ele por ter tal mãe, este último não pôde deixar de comentar. Abre aspas. Mas ele não sabia qual filho tinha ela. Duvidoso de tudo e convencido da impossibilidade de encontrar o caminho da vida. Fecha aspas. Isso não obstante, tendo a mãe chegado a Milão, informou-a que, embora não sendo ainda cristão católico, não era mais maniqueu. Fecha aspas. Já é já era uma evolução, né? Porque você se lembra que Agostinho tinha garantido à sua mãe que ela se tornaria uma maniqueia, né? Também. Esta
podia ser uma bela notícia, e como tal o filho a comunicou à mãe. Mas a perdida esperança de encontrar a verdade, esta nova convicção que, entretanto, se insinuava em seu ânimo, constituía talvez uma situação psicológica melhor? Pode-se duvidar disso. Não à toa, Agostinho fala de grave perigo. De fato, se é grave encontrar o erro quando se busca a verdade, é mais grave renunciar à busca da verdade pela desilusão de ter encontrado o erro. Em todo caso, esta nova situação tinha em si uma vantagem, a de ser a última conclusão lógica de um longo caminho fora da estrada. Por isso, a um espírito agudo poderia sugerir a suspeita de que aquela fosse a estrada errada e que seria preciso repercorrê-la de volta, desfazendo um depois do outro os equívocos de que estava cheia. Assim foi para Agostinho. Ele chama aquele seu estado de ânimo de passagem perigosa, mas obrigatória, semelhante àqueles ataques que os médicos chamam de críticos, que pressagiam, porém, se resolvem positivamente, o trânsito da enfermidade à saúde. Mas antes de vê-lo na via de retorno, vejamo-lo na via do sucesso. Quer dizer, do sucesso profissional. De resto, este sucesso estava estritamente ligado, nos planos da providência, ao retorno. Então, aqui nós acabamos o capítulo, né? Esse capítulo narra, muito resumidamente, né, a grande crise de Agostinho, né? A última crise de Agostinho, estamos nos términos daqueles 9 anos, né? E vendo de forma em perspectiva, né? Nós podemos considerar que para um homem da qualidade intelectual de Agostinho, talvez não houvesse caminho, né? Não houvesse caminho para ele, a não ser esse mesmo, né? Para Deus convertê-lo, né? Esse caminho aqui é semelhante, né, àquela viagem de Paulo a Damasco, né? Onde Deus resolve fazer com Paulo uma coisa mais drástica, mais imediata, que é derrubá-lo do cavalo, que é esse quadro que tem aqui atrás, né? A queda de Paulo do cavalo na ida a Damasco, né? Então, o Santo Agostinho aqui está caído, né, do cavalo, né? Está no chão, né? Ainda, né? Fazendo digamos assim, a comparação, né? Então eu vou começar aqui o capítulo 11, não sei se eu terminarei, mas esse capítulo é fundamental mesmo. Capítulo 11 é uma expressão de Santo Agostinho, né? Tá entre aspas, inclusive, o título do capítulo. Eu vim a Milão do bispo Ambrósio. Então, ele considerava Milão um reinado do bispo Ambrósio, né? Isso é um reconhecimento, né, de toda a época, né, do reinado desse extraordinário doutor da igreja, né, no bispado de Milão, né?
O bispo Milão sempre foi ligado, né, a esse grande doutor da igreja. Depois, infelizmente, Milão teve outros bispos não tão recomendáveis quanto Ambrósio, né? Certo? Milão foi foi a cidade também de Paulo VI, né? Enfim, vamos lembrar do Ambrósio, Milão de Ambrósio, né? Eu vim a Milão do bispo Ambrósio, do bispo Ambrósio. Então, Ambrósio era dono de Milão, né? Ainda que interiormente estivesse, como o leitor sabe, Agostinho se empenhou em resolver o problema de sua profissão, comprometida gravemente pelo costume pouco simpático dos estudantes romanos. Então ele saiu de Roma para Milão por causa disso, né? Por causa dos estudantes, né? Conseguiu brilhantemente, obtendo para si bons protetores na alta sociedade pagã. Não sabemos se encontrou o retórico Gério, sírio de nascimento, a quem, em Cartago, havia dedicado seu primeiro livro. Nem se encontrou Amiano Marcelino, também ele oriental, que estava escrevendo os seus Rerum Gestarum Libri, um livro de história, né? Sabemos, no entanto, que conseguiu fazer-se apresentar a Símaco, prefeito da cidade, que o aceitou de bom grado. Símaco, literato e homem político, era uma das figuras mais representativas do paganismo romano. Em 382, tinha tentado em vão, em nome do Senado, defender a causa do paganismo, pedindo ao imperador Graciano que o altar da Vitória, removido da entrada da Cúria, fosse recolocado em seu lugar, mas o imperador não quis recebê-lo. No ano seguinte, renovou a tentativa com o Valentiano II, sucessor do irmão. Foi recebido, defendeu com grande eficácia a causa da velha Roma pagã e apelou para a tolerância e para o pluralismo religioso. Abre aspas, não por uma só via, disse, pode-se chegar a um mistério tão grande. Fecha aspas. Tá vendo que essas ideias são antigas, né? Da tolerância, do pluralismo religioso, das vias de acesso a Deus, etc. Todas as religiões, né? Todos os deuses. Mas o imperador, persuadido por Ambrósio, que entre mentes havia redigido uma resposta, negou a permissão. Havia passado... Bom, então vocês veem a influência de Santo Ambrósio, né? Havia passado apenas um ano desses fatos, quando Símaco, tendo se tornado prefeito de Roma, recebeu a ordem de conseguir um professor de retórica para a cidade de Milão. Agostinho soube. Tramou para ter o cargo e, com a ajuda dos maniqueus, o obteve. Abre aspas. Quando o prefeito de Roma recebeu de Milão o pedido de um professor de retórica para esta cidade, com a oferta também da viagem nos veículos do Estado, eu mesmo tramei, por meio dos próprios maniqueus, para que, depois de ter me submetido à prova de uma declamação, o prefeito de então Símaco me enviasse a Milão. Então aqui, veja a influência dos maniqueus, né? Como sociedade secreta, né? Eles deviam ter várias pessoas, né? Inclusive no gerenciamento da prefeitura de Roma, etc, etc. Né? Então, Agostinho, através dos maniqueus, conseguiu, né? Símaco estava consciente de colocar nas mãos daquele retórico africano uma grande oportunidade. Em Milão, residia a corte imperial, e a tarefa do professor de retórica, ela também,
pronunciar os panegíricos oficiais do imperador e dos cônsules em exercício. Uma tarefa importante, que permitia a quem estava investido da função entrar no âmbito dos altos cargos do Estado e esperar ulteriores promoções. Agostinho, de fato, considerará como certo o poder obter uma função administrativa, talvez a presidência de um tribunal. Massímaco tinha então boas razões para enviar a Milão, como professor oficial, um não católico. Antes, por ser recomendado pelos maniqueus, um orgulhoso anticatólico. Podemos pensar que essas razões, além das qualidades oratórias do interessado, influenciaram na escolha. Olha que coisa, né? Agostinho, então, é mandado a Milão, dentre outras razões, por ser anticatólico. Né? Porque Símaco estava tentando retornar Roma ao paganismo. Roma já estava, digamos assim, parcialmente cristianizada, né? Então, Agostinho foi mandado a Milão, como São Paulo a Damasco, né? Como anticatólico. Né? Agostinho deixou Roma, que não lhe havia sido propícia, no outono de 384. E passando, muito provavelmente, pela Gola del Furlo, na via Flamínia, percorrendo depois a via Emília, chegou à metrópole lombarda, em tempo hábil para recitar no dia 1º de janeiro do ano seguinte o panegírico em homenagem ao consulado de Balto, amigo de Símaco. Então ele tinha essa função, né? Fazer os discursos oficiais de elogio, né? aos políticos, né? A Roma católica não tinha dito muito à alma de Agostinho. Talvez, subindo o Aventino, tenha encontrado Jerônimo, que o descia apressado depois das reuniões na casa de Marcela, mas não prestou atenção. Aqui o Frei está fazendo está usando a imaginação, né? Talvez eles tivessem cruzado numa dessas estradas, né? Que saem de Roma. Talvez Agostinho tenha se encontrado, ou pelo menos tenha cruzado, né? Com a São Jerônimo, né? Talvez, passeando pelo Célio, tenha encontrado por acaso o cortejo do velho Papa Dámaso. São Dámaso, né? Mas o terá considerado merecedor apenas de um olhar curioso ou até mesmo desdenhoso. Tudo aquilo que se referia à Igreja Católica não entrava mais, enfim, no âmbito dos seus interesses, e já há muitos anos. Não foi assim em Milão. Em Milão havia Ambrósio, um homem muito famoso e muito influente, para que Agostinho pudesse ignorá-lo. Ele era famoso, o Ambrósio, né? Numa área que interessava Agostinho, né? Da retórica, das suas homilias, né? Então era impossível que ele não prestasse atenção em Ambrósio, né? Ele já o conhecia, ele já tinha ouvido falar em Ambrósio, e portanto, sendo Agostinho o que era, um retórico oficial, né? Um retórico
com cargo em Milão, né? E um homem com a capacidade intelectual de Agostinho, ele não conseguiria, enfim, não interessar-se por Ambrósio como ser humano, né? Em Milão havia Ambrósio, um homem muito famoso e muito influente, para que Agostinho pudesse ignorá-lo. Além disso, ele não era mais um professor particular, então ele tinha um cargo agora, né, Agostinho. Foi ter com Ambrósio. Foi uma visita de cortesia, mas deixou no jovem professor uma impressão profunda. Então ele assumia o cargo lá, né, e foi lá no Ambrósio. Não pedir a bênção dele, mas fazer uma visita de cortesia, né? Olha, eu sou aqui o retórico oficial lá, do Milão, etc. Abre aspas. Assim cheguei a Milão do bispo Ambrósio. A frase, título do capítulo. Conhecido por todos como o homem dos melhores. Isso são palavras de Agostinho, né? Aquele homem de Deus acolheu-me paternalmente e, como bom bispo, se mostrou muito contente com a minha vinda. Também fui tomado logo de grande amor por ele, primeiramente não como mestre da verdade. Eu não esperava de modo algum encontrá-la na tua igreja, mas como uma pessoa que se mostrava benévola para comigo. Está nas Confissões, né? Fecha aspas. Em Milão, em torno de Ambrósio, pulsava uma intensa vida católica, no âmbito intelectual e no ascético. Essas duas qualidades da comunidade milanesa correspondiam perfeitamente às notas dominantes da alma religiosa de Agostinho, que eram precisamente a exigência intelectual e a coerência prática. E acabaram, veremos a seu tempo, por conquistá-lo. O próprio Ambrósio era uma seta e um douto. Bispo há 10 anos e mais velho que Agostinho, cerca de 14 anos. Era completamente dedicado a Deus e aos cuidados pastorais. O professor de 30 anos não compreendeu imediatamente o significado daquela vida consagrada ao ascetismo e ao serviço da igreja. Julgou Ambrósio, abre aspas, um homem feliz segundo o mundo, por ser honrado por tanta autoridade, fecha aspas. Mas lhe pareceu que o celibato que praticava fosse verdadeiramente trabalhoso, entre aspas. Julgava como profano. Notou o fato, mas não compreendeu sua razão e seus benefícios. Menos ainda as alegrias. Atraiu-o, no entanto, sem reservas, a eloquência de Ambrósio. Enfim, a retórica, né? Abre aspas. A suavidade de sua palavra me encantava. Era mais sábia, ainda que menos jovial e carinhosa que a de Fausto. Fausto, o grande maniqueu, né? Fecha aspas. Ele está agora comparando Fausto, o eloquente, o retórico Fausto, com Santo Ambrósio, né? Mas só apenas no nível da eloquência e da retórica, né? Fausto tinha sido, até aquele momento, o único orador religioso de relevo que tinha escutado. A comparação, por isso, lhe veio espontaneamente. Nos Silolóquios, dirá que em Ambrósio, abre aspas, tinha voltado à vida e com alta manifestação aquela eloquência que lamentávamos estar extinta. Fecha aspas.
Então, a atração por Ambrósio não tinha nada a ver com a religião, não é? Nada. Eu vou parar por aqui, na página 117, bem no início dela, a leitura de hoje, para a gente continuar amanhã, se Deus quiser. Vamos falar aqui de Ambrósio um pouquinho, depois do Santo Simpliciano, que foi o grande meio que Deus achou para converter Santo Agostinho. Mas, então, aqui nós vemos um Agostinho, do ponto de vista profissional, bem contente, né? Afinal ele tinha um cargo no Império, ele não precisava mais de dar aulas e de aguentar os alunos, né? Não só os bagunceiros, mas depois os que não o pagavam, né? Ele tinha um sustento. Ele estava na Milão de Ambrósio, mas estava com todas aquelas dúvidas, né? Tudo aquilo estava borbulhando dentro dele. E ele encontrou em Ambrósio um certo modelo de eloquência e de retórica que já estava sendo perdido na época. Eloquência e retórica pagã, né? E que Ambrósio dominava, né? Tá certo? Então, todo o resto da vida de Ambrósio na igreja, ele mais ou menos observava, mas relevava, né? Então, Ambrósio para ele era um homem feliz, porque tinha grande autoridade, né? Porque comandava uma grande autoridade, todo mundo ia falar com ele, né? Todos os políticos pagãos, inclusive, tinham uma grande admiração por ele, né? Ele próprio, Santo Agostinho, como retórico oficial da cidade, foi fazer-lhe uma visita de cortesia, né? Vocês imaginam, assim, a importância, então, de uma autoridade como essa, né? Na cidade. Então, nós vemos aqui, nessa leitura, né, tanto a crise de Santo Agostinho, como a aproximação dele, bem tímida ainda, né, do bispo Ambrósio. Ele terá muito pouco contato com Ambrósio, nós vamos ver aqui. Mas a influência dele será decisiva na vida de Santo Agostinho, né? Dois grandes doutores da antiguidade, né, se aproximando um ao outro, né? Interessante ver essa dimensão humana, né, dessas nossas grandes referências, né, da igreja, né? Certo? Aqui foram mencionados 3 grandes doutores da antiguidade, né? Ambrósio, Agostinho e Jerônimo, né? Mencionado rapidamente aqui numa criação da imaginação do autor, vendo Jerônimo cruzar com Agostinho numa das vias que levam a Roma, né? Certo? Então eu estou aqui na página, no topo da página 117, e gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem. Professor. Diga, Márcio. Bom, então as partes aí que chamam a atenção da gente, aí eu queria ver se eu pudesse comentar um pouquinho também mais sobre elas. Tem essa parte do Santo Agostinho batalhar um posto aí no Império, e várias outras, a gente vê nas histórias, assim, vários outros personagens fizeram isso, mesmo assim, uma história menos antiga, aí a gente vê pela Idade Média, e nesses os tempos aí de descobrimento até nos dias de hoje, inclusive, muita gente, principalmente nesses países mais de influência romana aí,
esse pessoal batalhando por obter algum posto, algum cargo no Estado, né? E hoje, por exemplo, nós temos os concurseiros também, que eles estão batalhando porque, né, alguma coisa mais garantida, com mais prestígio, com melhor pagamento. Isso. Né? E talvez, aí, eu não sei se é parte herança dessa cultura romana, ou se é mesmo influência da burocracia maçônica da pós-revolução francesa, ou o conjunto disso tudo junto, né? Bom, aí depois, se eu puder dar um toque para nós. E segunda parte, outra coisa que me chamou a atenção, que Santo Agostinho foi impressionado lá com as habilidades retóricas de Santo Ambrósio, mas também a gente vê o tanto que a personalidade de Santo Ambrósio também, o impacto que ela causou no Santo Agostinho, né? E causava, inclusive, nos outros pagãos. O ascetismo. Bastante benevolência com ele, prestígio, admiração, né? E o terceiro desses acadêmicos... Esses acadêmicos aí, professor, eu acho que eles eram os proto-mineiros, viu? Vamos ficar caladinhos, calado. Eu nunca ouvi tanta coisa sobre ficar calado e silêncio como dito pelas pessoas do nosso estado aqui. E, bom, em parte tem razão, porque a pessoa estando calada, ela está, vamos dizer assim, matutando, meditando, né? É o mineirinho, né? É o mineirinho. É o matuto mineiro. É o mineirinho raiz. Agora, o problema é que muitas das pessoas, pelo menos mais recentes, né? Eu já encontrei o mineiro raiz, matuto, que ele fica calado e tal, mas na hora que ele abre a boca, ele fala coisa boa. Nós temos hoje em dia muitos mineirinhos assim, que ficam nessa de calado, simplesmente porque eles não têm o que dizer. Não sabem o que dizer, e quando abrem a boca ainda falam besteira. Né? Mas são essas partes que me chamaram a atenção, e se eu puder tecer mais alguns comentários a respeito, muito obrigado. Ótimo. Então, veja que do seu ponto de vista da carreira, né, que Santo Agostinho queria trilhar, né? Depois ele jogou tudo isso pro alto, mas era muito razoável, né? Ele tinha duas opções na carreira dele, né? Ou ele seria um professor, como vários grandes professores da época existiam, né? Grandes retóricos, tinham as salas cheias, né? Eram famosos, né? Ou ele ia conseguir um cargo público, né? São as duas. Ele tentou muito tempo, né? Ser professor, né? Mas ele, por alguma razão, não suportava os alunos, né? Os bagunceiros e depois, é claro, aqueles que davam cano nele no final do mês, né? Na hora do pagamento dele, o pessoal, enfim, fugia, né? Existiam grandes retóricos, a gente vê alguns aqui, né? Que talvez não tivesse as dificuldades de Agostinho, né? Esses retóricos dessa época são os herdeiros, né? Os herdeiros dos sofistas gregos, né? Os sofistas, contra os quais se insurgiu os criadores da filosofia, né? Sobretudo Sócrates, Platão, né? Os sofistas eram os grandes professores da antiguidade, né? Os sofistas eram aqueles professores da alta cúpula dos políticos da Grécia, né? Eram os grandes instrutores, né? Públicos. Eram professores particulares, né? Não havia escola pública, né? Nessa época. Então eles eram os instrutores, né? Eles ensinavam a elite, né? Eram famosíssimos. A gente vê nos diálogos platônicos, né? Que
as aulas desse pessoal era impressionantemente cheia de alunos, né? Precisava pagar para entrar, né? Então é que em alguns diálogos Sócrates arruma um jeito de entrar sem pagar, né? Ou convidado pelo dono da casa que estava emprestando a casa para um sofista famoso dar aula, né? Seja de outra forma, né? Então esses sofistas eram os instrutores, né? E foi a Ana colocou aqui um corpo. O túmulo de Santo Ambrósio. Ah, o túmulo de Santo Ambrósio. Dá uma olhada. Em Milão. Então, esses sofistas, quer dizer, os retóricos da era dessa época de Santo Agostinho eram, enfim, os herdeiros dos sofistas, já com toda a carga da filosofia, né? Porque, aliás, o Sócrates, ele foi condenado, né, por causa da exposição que ele fazia dos sofistas, né? Da exposição pública da ignorância dos sofistas, né? Então, os sofistas não gostaram do negócio e tramaram contra Sócrates, né? Então, ele entrava nessas reuniões dos sofistas, nessas aulas, e desmoralizava os sofistas. E eles não gostavam disso. Eles eram homens ricos, né? Poderosos e com várias conexões, né? Então o Santo Agostinho era, nessa época, um herdeiro desse pessoal, né? E dava aula e instruía as pessoas e ganhava o seu dinheiro. Agora, quando ele foi para Milão, ele encontrou, né, a segunda forma, né, de manter-se, né, de ter uma vida digna, de ganhar o seu dinheirinho, ganhando um cargo público, né? Então ali ele estava mais tranquilo, né? O Santo Agostinho, certamente, se não convertesse, se não tivesse todo o processo de conversão, ele teria continuado no cargo, talvez evoluído, talvez ganhasse a chefia de um tribunal, né? De Roma, teria vivido uma vida muito boa, muito rico, certamente, né? Então, essa coisa do cargo público sempre atraiu as pessoas, né? Porque é um cargo vitalício, né? Uma estabilidade muito boa. E hoje nós temos essa procura muito grande, né? Agora com muitas outras características diferentes, etc., né? Mas nós sempre tivemos isso, né? As cortes imperiais todas, todo mundo, enfim, queria algum cargo numa corte de um príncipe, enfim. E cargos, às vezes, não ligados, né? Cargo de médico, cargo de advogado, enfim. Isso é uma coisa que é constante na humanidade, né? Agora, a terceira coisa que você falou é que eu perdi aqui o que você mencionou como... Foram os proto-mineiros, os silenciosos. Mas nós temos que ver exatamente o silencioso verdadeiramente sábio, como se diz lá nos provérbios, lá na Bíblia, né? Aquele que e mesmo as outras regras de religiosos, como a regra do destino, fala, né, que convém ao discípulo antes calar do que falar. Né? Tudo bem, tem essa parte. Agora, ultimamente, não digo nos últimos poucos anos, mas assim, já tem gerações, inclusive, mais antigas que a minha, que às vezes gostam de falar esse negócio de calar, ficar silencioso e tal, mas simplesmente quando essas pessoas abrem a boca, elas não têm nada de conteúdo substancial para dizer também. Sim, é claro. É a teoria do medalhão. É a teoria do medalhão do Machado de Assis. Eu não estou lembrado dela. Ah, não. Você tem que ler esse conto, tá? Você tem que ler esse conto. Eu vi muito tempo atrás. Você tem que ler esse conto. Tá aí em domínio público. Que é o seguinte.
é calar por estratégia. Sim, exato. Não calar por prudência. Sim. Seja tardo para falar, tardo para irar. Não é assim que São Tiago fala? Isso é por prudência. A gente tem que sempre agir assim. Normalmente ele não age. Eu não ajo assim. Mas o pessoal faz isso como estratégia. Eles têm o que falar, mas eles não falam por estratégia, né? Isso é que é perigoso, né? Porque e aquilo que você falou, quando falam, só falam besteira, né? E superficialidade, né? São pessoas que não têm a menor condição de falar nada, né? E ficam. Porque o cara calado, você vê numa reunião, né? Várias pessoas falando. Um cara calado, ele parece mais sábio. Ele parece que tem conteúdo. Não é aquele cara com conteúdo, né? Antigamente havia uma propaganda do Estadão, para você assinar o Estadão, e aparecia um cara com conteúdo assim, numa posição de pensador. Não sei se vocês lembram disso. Né? Caladão, pensando assim. O cara calado, ele parece sábio, pô. Numa roda que tá todo mundo falando, brigando, etc. E tem gente que usa essa estratégia justamente para parecer sábio, né? Que é o que o Machado de Assis fala lá na teoria do medalhão. A teoria do medalhão é um rapaz fazendo 21 anos e depois da festa o pai senta com o rapaz para ensinar o rapaz a ter sucesso na vida. É sensacional. Né? Então, ele fala, inclusive, o que o filho, como ele deve se expressar em alta sociedade, em grandes reuniões, para ser um medalhão, né? Para ser um cara de sucesso. Isso tem essas estratégias hoje, inclusive empresariais, quer dizer, veja bem, você está imitando uma pessoa sábia, mas só na superfície. Só na superfície. Né? Porque, mesmo hoje na nossa sociedade degradada, falante, desregrada, devassa, pornográfica, as pessoas ainda têm no fundo delas uma imagem de um homem íntegro, de um homem sábio. E se você souber imitar isto, você se passa como um homem íntegro e sábio, mesmo nessa sociedade pornográfica, devassa, desintegrada, completamente maluca. E muitos ganham a vida assim. Ganham muito dinheiro assim. Ganham muito sucesso assim. Né? A gente olha, a gente fala muito aqui, né, sobre os youtubers, os falantes, os que ganham clique, etc, etc. Mas há pessoas que têm muito sucesso imitando essa figura do sábio que não desaparece da mente do homem. O homem, quando vê externamente as características de um sábio, o homem identifica. Esse cara tem alguma coisa diferente. E se o cara ainda for gentil, ainda for caladão, mas gentil, um cara que não briga com ninguém, um cara que escuta tudo calado, sem reagir, isso é uma figura maravilhosa, Márcio. Figura maravilhosa. Não tem nada mais... Sim, engana muito bem. Não é? É mais uma sabedoria do mundo, né? Elas são contrárias à sabedoria realmente, a sabedoria de fato, né? Imita a sabedoria de fato, mas é mundano, né? Isso. Inclusive, essa do calado é uma coisa interessante. Uma pessoa, às vezes, vai me contando como é que os japoneses, eles fazem negociação. Eles trabalhavam com negociação com várias empresas e tal, me contando. São dois. Um japonês é o que fala, pergunta, especula, questiona, e o outro ele vai anotando, só anotando.
E aí, na hora que eles vão chegar a um acordo e decidir o que é o japonês que está anotando que decide. O outro só sabe extrair as informações, enquanto o outro anota e analisa. Então esse seria um calado realmente esperto. Talvez a sabedoria mundana aí no caso, voltada para o ponto empresarial, igual o senhor citou aí. Né? Mas o que está vindo hoje em dia é exatamente isso. São, no geral, não só nos calados, mas também nas aparências de tudo, né? Aquele conceito básico de hipocrisia, né? Tentar parecer ser uma coisa que não se é. Né? Então tem o falso sábio, o falso eficiente, o falso competente, a falsa mocinha de bem, o falso mocinho de bem, e aí vai. Né? O que mais tem por aí é isso aí. Uma das sugestões do pai para o filho no conto é que ele não deve tentar, em nenhum momento da vida, se sobressair acima dos outros que estão na sua presença, porque isso fere as outras pessoas. Então são estratégias muito bem colocadas para essa sabedoria do mundo, né? E veja, o que talvez tenha traído Santo Agostinho a Santo Ambrósio é que embora Santo Ambrósio parecesse um pagão eloquente, retórico e de vida feliz, ele parecia isso tudo porque ele era um homem de vida ascética. E depois Santo Agostinho foi descobrir isso. Quer dizer, aquela coisa, aquela aparência mundana tinha uma fonte espiritual profunda. Não é? Não que não pudesse haver um homem como Ambrósio apenas com a sabedoria do mundo. Mas o que Santo Agostinho percebeu é que, no fundo, essa origem daquela característica pessoal de Ambrósio tinha uma natureza em águas profundas, né? Na espiritualidade da própria Igreja Católica, né? Então, não sei se você conhece, Márcio, um artigo. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui esse artigo. Deixa eu ver aqui que o meu computador está meio doidão aqui. Um artigo da Permanência. De uma freira de um mosteiro só um minutinho aqui que eu vou tentar. Tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Delaerte. O buscador aqui da Permanência tá com problema. Mas tem uma entrevista no artigo do Carlos Delaerte que ele coloca uma freira discutindo com tá aqui, eu consegui esse aqui. Vou compartilhar com vocês. Diálogo de uma freira com um livre pensador. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui a gente tem um pouco dessa dicotomia entre a sabedoria do mundo e a sabedoria da igreja. Um livre pensador que vai entrevistar uma freira num convento no Rio de Janeiro, um jornalista português. Esse convento estava marcada a desativação desse convento e ele queria saber da freira, da priora,
o que ela achava do fechamento do convento, mas como ele era um livre pensador, ele começou a discutir com a freira outras coisas. E as respostas da freira era eu acho que era uma carmelita, alguma coisa assim, portanto que não falava muito, né? E essa freira deu uma lição para esse cara. Então, quando elas decidem falar, né? Quando a sabedoria da igreja decide falar, não há sabedoria do mundo que se aguente em pé, né? Mas é muito interessante esse artigo. Eu lembrei aqui nessa discussão, porque nós estamos falando a diferença entre o homem que parece sábio aos olhos do mundo e o homem cuja sabedoria vem de águas profundas, né? De uma espiritualidade muito grande, né? Das grandes ordens da igreja, né? De um grande bispo, né? Quando ele resolve falar, o mundo treme, né? O mundo treme, né? Mas é isso então. Então estamos aqui na página 117. Amanhã a gente, se Deus quiser, continua a leitura desse capítulo do Ambrósio, né? O capítulo que descreve a chegada de Santo Agostinho a Milão, tá certo? Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.